Esta é uma imagem de satélite da barragem das Três Gargantas em Hubei, China. Represando o rio Yangtze, ela se ergue a mais de 100 metros de altura e 2 quilômetros de comprimento, criando um reservatório que cobre 1.000 quilômetros quadrados e quase 40 quilômetros cúbicos em volume. Como o maior projeto de hidroeletricidade do mundo, ele fornece eletricidade para 20 milhões de pessoas e auxilia no gerenciamento de secas e inundações na bacia do Yangtze. No entanto, desde que a construção começou nos anos 1990, seu status como uma infraestrutura estratégica tornou-a um alvo para uma estratégia hipotética taiwanesa descrita como arrepiante, devastadora e cataclísmica. Embora não seja uma política oficial, alguns planejadores militares em Taipei sugeriram que, em um cenário de conflito com a China, um ataque à represa poderia aniquilar o Baixo Yangtze, destruindo instalações militares e industriais vitais e inundando Nanjing, Xangai e Wuhan, induzindo assim a destruição mútua assegurada. Claro, Taiwan seria obliterada em retaliação, mas resistiria até o fim. É uma das estratégias militares mais apocalípticas do século XXI e, enquanto a maioria das pessoas não se interessa por política, elas se interessam pela sobrevivência, e quando se trata de sobrevivência, nada é desprezível. O plano do dia do juízo final de Taiwan seria um desastre para todos, se estendendo além do continente asiático e afetando nossas próprias vidas. Já as disputas na região atingiram nossas carteiras e economias, como a atual escassez de chips e o aumento dos custos de fornecimento. O Wall Street Journal até relata que a desaceleração das exportações poderia causar recessões em cascata em todo o mundo. Isso seria devastador, pois o S&P 500 atualmente está sendo sustentado por apenas 7 grandes empresas, sem as quais nem sequer ultrapassou 5%. É por isso que os profissionais não estão deixando seu dinheiro ficar em apenas um mercado. Eles estão investindo bilhões em ativos que podem subir mesmo quando as ações caem. Em 1º de outubro de 1949, Mao Zedong proclamou a República Popular da China na Praça Tiananmen. 22 anos de conflito civil, interrompidos por uma guerra com o Japão, culminaram na vitória do Partido Comunista no continente e na retirada das forças do Kuomintang para Taiwan. Nenhum dos lados jamais abandonou suas reivindicações a todo o continente e Taiwan. Mas com o passar do tempo, a guerra se transformou em um conflito congelado, com a noção de uma China formando a base das relações através do estreito. No entanto, as implicações práticas dessa política estavam longe de ser claras. A disputa permaneceu mais uma questão de legitimidade do que de território. Nos estágios iniciais da Guerra Fria, o reconhecimento diplomático correspondia ao alinhamento geopolítico. Com o tempo, porém, a divisão sino-soviética e os programas de reforma de Deng Xiaoping viram a relevância econômica e geopolítica do continente aumentar. E em 1979, Washington estabeleceu um acordo onde o reconhecimento oficial passou para o continente, enquanto garantias de segurança substanciais, embora semi-oficiais, foram avançadas para Taiwan, que manteve sua independência de facto. Mas isso deixou a questão final do status da ilha sem resolução, e nos últimos anos, a emergência da China como uma grande potência trouxe a questão de volta ao primeiro plano. Estrategicamente falando, Taiwan é um espinho no lado de Pequim e um trunfo na manga de Washington. Como tal, a China busca concretizar suas reivindicações territoriais, enquanto Washington mantém uma política de ambiguidade estratégica em relação à defesa da ilha. Assim, enquanto o compromisso de Washington em manter o status de facto de Taiwan é firme e uma invasão chinesa em grande escala é atualmente improvável, Taipei não quer deixar nada ao acaso. Um dissuasor operável independentemente é a melhor maneira de Taiwan manter a autogovernação enquanto diminui a dependência dos Estados Unidos.
Normalmente, essa função de dissuasão poderia ser desempenhada por armas nucleares. Mas, dado o status diplomático ambíguo de Taiwan, a aquisição ou desenvolvimento de tais ativos seria percebida como um movimento em direção ao separatismo, que Pequim traduziria como um ato de guerra. A base ética deste dilema é duvidosa, mas a guerra também é. Por si só, a guerra não determina quem está certo, apenas quem sobrevive. Isso nos leva a um dos planos de guerra mais destrutivos do século XXI, a explosão da barragem das Três Gargantas. Consequentemente, um ataque às Três Gargantas poderia hipoteticamente atender aos objetivos de dissuasão de Taiwan sem armas nucleares. Em essência, é um plano para fazer mais com menos, garantindo a ameaça de destruição mútua assegurada por meios convencionais. Romper a barragem das Três Gargantas liberaria seu reservatório de 600 km de comprimento no Baixo Yangtze, rapidamente superando os lagos de contenção de enchentes a jusante e causando danos incalculáveis aos seus centros populacionais, incluindo Wuhan, Nanjing e Xangai. Além de impactar diretamente dezenas de milhões de pessoas em tempo de guerra, tal ataque eliminaria tanto a base industrial do Baixo Yangtze, seus centros comerciais, e 2/3 da produção de arroz da China, potencialmente impactando até 400 milhões de residentes chineses. Sim, isso é tão insano quanto pode ser. Destruir a barragem das Três Gargantas também poderia potencialmente eliminar 9/10 da divisão aerotransportada do PLA, com sede em Xiaogan, em Hubei. Claramente, a preferência de Taipei seria nunca implementar tal plano. Fazer isso provavelmente provocaria uma resposta nuclear de Pequim, cujas 400 ogivas nucleares seriam mais do que suficientes para apagar a ilha do mapa. Como tal, o verdadeiro mérito do plano não é a sua implementação real, mas a ameaça de destruição mútua assegurada. No entanto, alcançar esse objetivo significa tanto obter os meios para realizar tal ataque, quanto sinalizar a Pequim uma ameaça crível de fazê-lo. Ambos os pré-requisitos são complicados pela distância. Três Gargantas fica a 1.200 km de Taiwan, tornando-o um alvo difícil para a maioria dos sistemas convencionais. Lançar uma carga útil via aeronave também é efetivamente inviável devido à resistência que os aviões taiwaneses encontrariam na rota. Portanto, os mísseis de cruzeiro podem ser a melhor opção, e aqui Taipei está fazendo avanços rápidos. Em resposta às crescentes incursões chinesas através da linha média de sua zona de força aérea, Taiwan aumentou seus gastos militares em 5 anos em 8 bilhões e 600 milhões de dólares. E em fevereiro de 2022, um relatório ao parlamento revelou a intenção de Taipei de mais que dobrar sua meta anual de produção de mísseis para 497 unidades. Isso é muito poder de fogo, e o programa de mísseis de Taiwan possui alguns ativos sofisticados. O Changchun 2E é um desses ativos. Acredita-se que a versão avançada do míssil tenha um alcance de 1.200 km, colocando-o ao alcance da represa das Três Gargantas. Enquanto isso, um míssil de cruzeiro supersônico, Fang, atualizado em desenvolvimento desde 2019, tem um alcance esperado de 2.000 km, tornando-o uma opção potencialmente mais viável. Mas a quantidade de poder de fogo necessária para desferir um golpe decisivo é desconhecida. Alguns analistas afirmam que poucos mísseis bastarão. Outros argumentam que milhares podem ser necessários para garantir redundância suficiente e contabilizar os mísseis que se desviam do alvo ou são perdidos para a defesa aérea da China. Ainda enquanto outros dizem que qualquer coisa aquém de uma explosão nuclear seria como jogar palitos de dente em uma montanha. Isso porque rupturas menores na barragem não seriam mais prejudiciais do que abrir algumas comportas, dificilmente o golpe devastador suficiente para induzir um estado de destruição mútua assegurada. Além disso, as barragens de gravidade são estruturas formidáveis projetadas para dispersar energia por toda a edificação mais ampla, e o design segmentado das Três Gargantas também significa que danificar uma parte pode ser insuficiente para comprometer a estrutura geral.
Portanto, enquanto a maioria dos estudos sugere que armas convencionais poderiam danificar fatalmente uma barragem de gravidade, Taiwan pode precisar desenvolver mísseis de cruzeiro com capacidades de destruição de bunkers para infligir danos além do superficial. A defesa aérea da China é outro ponto de consideração. Além de nosso escudo de mísseis regional, Pequim hospeda vários mísseis antiaéreos e anti-superfície nas proximidades da barragem, formando uma zona de exclusão aérea bem protegida ao redor da barragem e de suas estruturas periféricas. Mesmo assim, a eficácia dessas defesas pode minguar diante de mísseis supersônicos taiwaneses como o Unfang, que seriam muito mais difíceis de interceptar. Além de tudo isso, a China poderia simplesmente antecipar um ataque às Três Gargantas, esvaziando-a antes de um ataque a Taiwan. Dito isto, esvaziar a barragem antecipadamente daria a Taipei uma vantagem ao telegrafar suas intenções, ao mesmo tempo que interromperia o comércio fluvial ao longo do Baixo Yangtze. Ignorando questões operacionais, ameaçar a barragem das Três Gargantas teria outras repercussões. A última vez que os nacionalistas chineses romperam estruturas de contenção de água foi no Rio Amarelo em 1938. Ao fazer isso, o Kuomintang interrompeu o avanço japonês. Mas, embora o plano tenha sido bem sucedido estrategicamente, resultou em aproximadamente 500 mil de mortes chinesas por afogamento, doença e fome. Por sua vez, isso criou um terreno fértil para o recrutamento do Partido Comunista, algo que voltou a morder os nacionalistas quando a Guerra Civil foi retomada. Ameaçar as Três Gargantas reabriria essa lata de problemas e mobilizaria o apoio popular chinês por trás de contramedidas igualmente destrutivas. Além disso, emitir tal ameaça poderia minar a credibilidade do soft power taiwanês, pois, de acordo com o direito internacional consuetudinário, ataques à infraestrutura hídrica civil são considerados crimes de guerra. As alegações da Ucrânia contra a Rússia sobre a destruição da barragem de Kakhovka são apenas o exemplo mais recente. Ameaçar destruir a barragem das Três Gargantas também pode causar problemas caso Taipei busque reaproximação com Pequim, algo que o Kuomintang pode tentar caso vença as eleições de 2024. Nesse caso, a diplomacia provavelmente terá precedência, com os preparativos para a guerra ficando em segundo plano. Em suma, um ataque à barragem das Três Gargantas poderia fornecer a Taiwan uma versão não nuclear da destruição mútua assegurada. No entanto, é uma arma que também destruirá aquele que a empunha. No geral, a estratégia não é mais insana do que a dissuasão nuclear regular. Mas talvez este não seja um padrão muito alto. Paradoxalmente, então, a ameaça só é útil enquanto permanece não testada, porque no final das contas, algumas ações podem ser piores do que um crime. Elas podem ser um erro. Eu fui seu anfitrião Shirvan do Caspian Report. Se gostou do vídeo, deixe um like, comente e inscreva-se. Isso ajuda nosso canal a vencer o algoritmo do YouTube. Obrigado por assistir, Isagol.